Olá a todos, espero que todos estejam bem. O assunto de hoje é interessante, que eu estou pesquisando aqui sobre nossas tribos, né? Sobre nossos índios e os nossos antepassados, que eu acho que parece que as pessoas não estudam muito, não se importam muito. Os brasileiros, de modo geral, não estão muito interessados, né? Então eu acho interessante falar sobre os índios, sobre os goitacás, que são os índios muitos selvagens e ferozes, que o nome deles seria Goitacá ou Waitacá, que seria bom corredores ou bom nadadores, né, segundo pesquisa. E então eles viveram entre o rio São Mateus e o rio Paraíba do Sul. Eles viveram numa época das capitanias hereditárias, né, Brasil colonial. E então o denatário Pero de Góes pegou essa parte, que era uma capitania que era vizinha da capitania de São Tomé, né? Então, a capitania de São Tomé, vizinha a São Vicente, que o mar era uma beleza, era muito limpo, né? E essa capitania de São Tomé era aquelas águas meio barrentas, tudo, né? E era um lugar que era assim, uma região cheia de pântanos, né? Esses índios viviam naquela região que eles viviam cheia de lagos, pântanos, né? Eles faziam as palaftas e ali viviam. Era um povo muito guerreiro, vivia em constantes guerras, né? com outros índios. Brigar para eles era uma constante, né? Essa capitania aí de São Tomé, ela tinha mais ou menos 180 quilômetros, ou seja, igual a 30 léguas no Espírito Santo, né? Ela é da foz do rio Itapemirim até a foz do rio Macaé, perto do Cabo São Tomé. Por isso que chama a capitania de São Tomé. Era a capitania mais difícil, mais complicada naquela época, né? Devido assim, às condições, né? Lá, a única parte que os Tupis-Guaranis deixaram, onde foi que esses Waitacás ficaram, né? Porque os Tupis-Guaranis, eles dominaram toda a costa do Brasil, aquela região lá era um pouco difícil, né? Então eles ficaram mais ou menos localizados naquela parte, né? Esses índios, eles eram mesmo da galáxia mesmo, era o P da galáxia, esses índios. Eles eram mais altos do que os Tupis-Guaranis, né? Eles eram mais brancos e eles tinham aqueles longos cabelos, né? E eles cortavam, deixavam assim a testa bem limpa, né? E assim, se naquela época você encontrasse um Waitacá, pode ser que eles iam te meter a borduna e você ia virar comida. Porque eles não faziam que nem outras tribos indígenas que fazia aquelas cerimônias, né? Eles matavam, assim que via qualquer coisa, eles matavam para comer imediatamente, né? Não tinha cerimônia, né? Cerimônia de comilanças, né? Bom, então, esses índios eram muito ferozes, eles eram tão ferozes que quando um jovem se tornava adulto, então ele teria que demonstrar isso, né? Então, para passar para a fase adulta, um guerreiro, eles davam para ele um pedaço de madeira, pouco mais de um palmo, né? E aí ele entrava no mar e já ficava procurando tubarão, né? Quando ele encontrava o tubarão vinha atacar, ele já dava um soco no nariz do tubarão. Aí o tubarão, ele abria a boca, ele pegava aquele pau, colocava na boca do tubarão e o tubarão ficava grogue, né? Ele enfiava a mão na boca do tubarão e puxava as entranhas do tubarão. Aí levava para a praia, né? Não era para comer, era para tirar os dentes,
fazer o colar de guerreiro, né? E fazer lanças também, porque a lança deles era uma lança terrível também, devido a ponto os dentes do tubarão são muito, né, afiados, né? E esses índios também, eles eram tão ferozes, por exemplo, assim, eles tinham fama de bons corredores e bons nadadores. Eles corriam tanto que naquela época, né, quando eles queriam caçar, eles pegavam um veado na corrida, galopavam junto com o veado e grudavam no pescoço do veado e pegava na força. Tanto que eles eram tão velozes na água, e eles também, assim, eles eram muito aguerridos, né? E ninguém conseguia pegá-los, né, na corrida. E foi ficando difícil porque eles eram muito bravos, né? E aí o pessoal, naquela época, os portugueses não conseguiam capturar eles para poder fazer escravo, né? Não conseguia catequizar também, porque eles eram tão selvagens que eles não dormiam em rede, que nem os tupis, eles dormiam direto no chão, né? Andava totalmente pelado, não era que nem os outros índios que dormiam em rede, entendeu? E enfim, foi se tornando muito difícil, né? O dono da capitania, que seria o Pero de Góis, né? Ele era pobre, ele não estava assim ligado muito ao reinado da época, os ricos da época, né? Ele era mais pobre, não conseguiu muito, né? E ele não conseguiu dominar esses índios aí. E os portugueses não conseguiam também passar naquela época, que para cruzar com o Goitacás era problema. E conclusão. Eles pegaram, os portugueses, pegaram roupas contaminadas com aquele vírus da varíola, né? Deixaram lá para alguns índios lá, e aí eles pegaram os índios, que era uma aldeia que ficava ali, né, em hoje Campos de Goitacazes, né? Tinha mais ou menos 12 mil índios, né? E foram todos, alguns, dizem que alguns fatos que alguns fugiram para outros locais, né? Mas se perderam total. Os 12 mil índios morreram com varíola. Como eles não eram vacinados, eles não tinham estrutura para aguentar um vírus desse porte, né, agressivo. E desapareceram. Aí quando foi em 1990, resolveram fazer uma homenagem, né? Não sei quem que fez essa homenagem para eles, prestaram essa homenagem, fizeram uma estátua para o índio, né? Um índio forte, parrudo, né? Fizeram essa homenagem para eles, colocaram essa homenagem lá na cidade lá, né? E em 2006 essa estátua foi derrubada, quebrou toda, ficou lá, e assim acabou a história dos Goitacás. Uma história que foi triste, né? Essa pesquisa eu estou vendo, né? Quem quiser ver, inclusive eu estou tirando essa parte aqui do escritor Eduardo Bueno, né? Qual eu mando um abraço para ele, que eu achei muito interessante. Eu achei legal narrar esses fatos aqui no canal. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!